A paz do Senhor Jesus, meus amados, queridos irmãos e amigos. Então, nós estamos aqui para entregar mais uma palavra da parte de Deus. Interessante que normalmente, nesses dias, eu tenho nos dado a palavra pela madrugada, né? Aquele período de oração. E essa foi diferente, né? Quando nós fomos orar ontem à noite, antes de dormir, quando eu me coloquei de joelhos, então me veio essa palavra da parte do Senhor. E aí eu pude colocar no papel algumas coisas e hoje, no decorrer do dia, o Senhor acrescentou então algumas coisas aqui acerca desta palavra, né? O texto que nós vamos ler está aqui no livro de Segundo Reis, segundo livro de Reis, né? Do Samuel, Segundo Reis, capítulo 2. Segundo Reis 2, versículo 9 ao versículo 12, que nos fala assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o seu Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado, outro lado, e Eliseu passou. Eu até ultrapassei um pouquinho aqui, porque essa passagem é tão linda. Querendo Deus, mais na frente vamos falar essa sequência aqui, mas tudo bem. O importante é que o tema dessa noite é: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu era aquele que estava andando com Elias, né? Lembramos, podemos fazer uma comparação aqui. Vocês conhecem muito bem a história de Moisés, né? Quem andava com Moisés? Josué, né? Josué, sucessor de Moisés. Eliseu, sucessor de Elias, né? E o Senhor havia revelado a Elias que ele não ia morrer, né? Que ele ia morrer. Interessante, que coisa maravilhosa. Que ele ia subir ao céu, ser arrebatado. Então ele foi até um certo lugar, já tinha revelação de Deus, e Eliseu não largava, não deixava Elias por nada. E ali eles foram passando em alguns lugares, nós vamos falar aqui rapidinho aqui no significado de alguns lugares, que eles passaram até que Eliseu subiu, né? Elias subiu, Eliseu ficou ali com a sua capa e houve aquele primeiro milagre na vida dele, né? Quando ele pôde ferir ali o rio, e o rio ele se abriu, ele passou em terra seca. O primeiro lugar que eles passaram aqui, quando Elias já sabia que seria levado, foi o primeiro sentido de Elias. Elias quer dizer: o Senhor é Deus. E nós aprendemos no ministério que eu tive por muitos anos que Elias é o tipo de Jesus naquele que não pecou, certo? Então, e Jesus falou o quê? Eu e o Pai somos um, né? Então, o significado de Elias, que significa Jesus, é o Senhor é Deus. Eliseu é um tipo do Espírito Santo naquele que não pecou também. O significado de Eliseu é o quê? Deus é a salvação. E eu pergunto aos irmãos, quem é que opera a salvação no coração do homem hoje? O Espírito Santo. Não é à toa que Eliseu é tipo do Espírito Santo. Amém? Então vamos seguir adiante. Gilgal, o primeiro lugar que eles chegaram, quando Elias estava partindo para deixar a terra. Ele levou Elias para lugar e o servidor dele, o moço dele, não deixava. O primeiro lugar foi Gilgal, que quer dizer círculo.
E Elias queria deixar Eliseu ali. Ele falou, de maneira alguma, Eliseu. Não, não vou ficar aqui não. Porque círculo quer dizer o quê? Andando em círculo. Será que alguém nessa noite aqui está andando em círculo? Meus amados, para ser sincero, durante um período da vida eu andei em círculo. Por quê? De repente Deus permitiu para me provar. Eu vou falar mais adiante para vocês que um homem de Deus não é preparado de um dia para o outro para alguma vez, leva décadas. Moisés, por exemplo, foram 40, 40 e 40, 340 para ele ser usado. Primeiro foram 80 anos para ele ser usado. Então, muitas vezes leva tempo de se preparar. Mas, às vezes, nós ficamos andando em círculo. Igual Gilgal, não é isso? Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está andando em círculo. Sabe que Deus tem um projeto na sua vida, mas está, como alguém fala, rodeando as montanhas de Seir, né? Como Israel ficou ali rodeando, ao invés de entrar na terra prometida. Amém? O próximo lugar que eles passaram foi Betel, quer dizer, a casa de Deus. Ó, coisa gloriosa. A experiência que Jacó teve ali, né, com Deus de oração. E, salvo engano, o lugar era luz e passou a chamar Betel, quer dizer, a casa, porque ali ele viu os anjos de Deus subindo e descendo, né? Então, a casa de Deus. Depois Jericó, que é uma cidade pagã, cidade em trevas. E Eliseu queria ficar ali? De maneira alguma, de maneira alguma. Então eles foram mais adiante, né? E ali quando chegou próximo à subida, né? Próximo à subida de Eliseu, a Bíblia diz que a próxima subida de Elias, desculpa, então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quer que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Meus amados, Eliseu podia pedir riqueza, podia pedir um casamento, não sei se ele era casado ou não, podia pedir um punhado de coisa, né? Podia pedir várias coisas, mas ele pediu o quê? O Espírito de Deus. O que nós devemos pedir hoje? O que você tem pedido quando você ora a Deus? Qual o seu desejo nas suas orações? Você ora mais voltado para o material, para as coisas dessa vida? Ou você ora pedindo que a porção dobrada do Espírito seja sua vida? Nesses dias, eu sinceramente, nesses dias que eu estou aqui prestes a entrar num projeto aí, estamos implementando um projeto, eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu preciso da porção do Espírito Santo dobrada, porque a luta vai ser dobrada. É tanto que quando eu tenho pedido para os meus orarem por mim, eu tenho falado, quem ora 1 minuto, ora 2. Quem ora por nós 5 minutos, ora 10. Quem ora 10, ora 20, porque a carga vai ser... Já comecei a sentir o peso já hoje aqui, nesses dias. Porque a carga é maior, porque a bênção é maior, a oposição vai ser maior. E temos que ter estrutura. E só Deus pode nos dar estrutura, só o Espírito Santo. Só a porção dele sobre nós temos da vitória. Não é isso? Dá-me a porção dobrada. Olha que pedido maravilhoso, né? Foi igual o Salomão, quando Deus falou. Salomão pede que eu te dê, que ele falou, Senhor, que eu tenha sabedoria. E agradou o Senhor que pediu Salomão. E aqui também Elias falou, mas duro esse pedido. Mas se você me ver, quando eu estiver subindo, você terá a porção dobrada do Espírito. Tá certo? Pede que eu te dê, que eu tenha porção dobrada. Dura coisa pedir, mas se me vires quando eu for tomado de mim, assim te fará, porém, se não, não se fará. Que coisa gloriosa, né, amados? E nós sabemos o que aconteceu. Que Eliseu viu, e Eliseu foi cheio do poder. É tão verdade que a Bíblia diz que os sinais que Elias operou, Eliseu operou o dobro. E Jesus falou o quê? Lá para a igreja, e vocês operarão coisas maiores, porque eu vou para o Pai. E aconteceu. Olha as operações do Senhor em Atos dos Apóstolos. Olha a multiplicação dos sinais, dos milagres.